Olá, pessoal. Hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC, a Voz da Cidadania, está recheado de coisas gostosas. Hoje nós vamos falar sobre a cultura cristã, mais uma vez, nesse novo formato que inauguramos em 2024, com divulgação dirigida a países da língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. E convidamos a todos a participarem, não só evangélicos, mas católicos, romanos, ortodoxos, maronitas e espíritas, para que possam conhecer um pouco mais da comida judaico-cristã típica dos tempos de Jesus. A comida árabe está presente de forma marcante no Brasil e alguns fatos históricos motivaram a imigração árabe na nossa nação, como a perseguição do Império Turco-Otomano, a escassez na Terra do Oriente, a visita de Dom Pedro II ao Oriente Médio no final do século XIX. Ele foi ao Egito em 1871 e ao Líbano em 1876, além das duas grandes guerras mundiais. Tudo isso resultou numa miscigenação. E como podemos ver, em quase todas as lanchonetes brasileiras se pode comer um típico quibe árabe, bastante assimilado na cultura nacional. Jesus também usou o quibe como alimento, o pão e o vinho da mesma maneira. Naquela época, também se apreciavam iguarias simples, como azeitonas, queijo, frutas e vegetais para a formação de uma boa dieta fixa. Carne só era comida em raras ocasiões, porque, segundo fontes do Google, era bem cara naquela ocasião. E para comentar pratos da comida árabe judaica, vamos ouvir algumas mulheres da colônia árabe, cristãs, católica e evangélicas da sociedade fluminense, como Marlene Nasser, Isabel Thanos Filgueiras Dias e Célia Bumarum. A Marlene vai falar sobre o quibe de forno recheado e suas variações. A Isabel Thanos Filgueira Dias vai explicar um pouco mais sobre a mijadra, o clássico arroz com lentilhas. E a Célia Bumarum vai nos contar uma receita imperdível do maravilhoso peixe ataratur. Sejam muito bem-vindos, vocês de todas as religiões. O quadro Gabriela Nasser Comunica está começando. E para começar, a gente vai ouvir um pouco da Marlene Nasser, que vai comentar alguns aspectos do povo árabe aqui no nosso território brasileiro, né? E vai falar também sobre a receita de quibe de forno recheado, que todos unanimamente que provam o quibe da Marlene elogiam muitíssimo. Vale dizer que a Marlene preparou alguns jantares árabes memoráveis no leste fluminense, especialmente nos yacht clubes aqui de Niterói, sem falar numa festa temática também árabe para cerca de 5.000 pessoas no Country Club de Pendotiba, aqui na cidade de Niterói, onde ela fez um buffet com as mais variadas iguarias para uma multidão que não se cansou de apreciar o banquete até o último minuto da festa. Marlene, conta um pouquinho para nós sobre a sua receita de quibe de forno. Comer é um dos maiores prazeres do ser humano. E se a cozinha árabe não fosse tão gostosa, não teria se misturado em todo o nosso país, a ponto de estar em qualquer lugar que você vá. Você pode comer um quibe, você pode comer outros pratos, né? Eu vou falar especificamente sobre o quibe de forno. O quibe de forno, ele começa você fazendo uma massa com o trigo, a carne e os temperos. Então você hidrata o trigo,
e você mistura depois a carne já moída. Eu uso a carne moída 2 vezes e misturo com o trigo hidratado e os temperos, cebola, sal, pimenta. O tempero é diferente para o recheio. No recheio normalmente é carne, que você pode colocar canela, você pode colocar passas, passas pretas, passas brancas, você pode colocar nozes, pode colocar o mais conhecido é o snauba, mas às vezes é difícil de achar, então você pode substituir pelas nozes picadas, e você faz, na verdade, 3 camadas. Você pega uma bandeja, a primeira camada é da massa do quibe, a segunda é o recheio, a terceira novamente da massa, e eu costumo cobrir com nozes. Vai ao forno, não é tempo demais, é o tempo só de realmente você sentir, não é? Que já cozinhou a carne, que já está meio tostadinho em cima, dá uma crocânciazinha e bon appétit. Obrigada, Marlene, a sua explicação foi maravilhosa. Agora a gente vai ouvir Isabel Thanos Filgueira Dias, que vai nos falar sobre uma coisa que parece que é simples, mas não é simples, porque ela tem até um significado na Bíblia, e era uma comida típica dos tempos de Jesus, que era a mijadra, o típico arroz com lentilha. E a Isabel conta também algumas histórias, passagens que aconteceram, que fizeram a conexão da lentilha com as batalhas sagradas que estão nas Santas Escrituras, como a Batalha dos Hebreus contra os filisteus, e o significado da lentilha para o próprio Deus, né? E outras coisas mais que ela vai comentar. Isabel, seja muito bem-vinda. Por favor, fala um pouquinho mais de você e fala um pouquinho mais sobre a mijadra, esse prato maravilhoso que, quando é bem preparado, é difícil parar de comer. Sou brasileira, descendente de libaneses e fascinada pela cultura e gastronomia libanesa. Cultura e descendência que me traz tanto orgulho. Aprendi desde cedo a amá-los através da minha avó materna, que, embora não falasse o português, era de uma inteligência e cultura ímpar. Um exemplo de integridade, sabedoria e amor. A hospitalidade era uma característica da nossa libanesa. Ela era uma expert na hora de receber. Por isso, saborear nossas delícias faz parte das nossas origens. A lentilha representa para Deus humildade, simplicidade e gratidão. Os filisteus em lei queriam acabar com as plantações de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. A mijadra, arroz com lentilha, é um prato popular no Líbano. Disse que é algo como a força dos joelhos, pois dá energia. Para os libaneses é considerada a receita salvadora, porque é um prato perfeito, fácil, gostoso e nutritivo. Como fazer a mijadra? 700 gramas de arroz, 500 gramas de lentilha. Lave bem a lentilha e reserve. Coloque 2 colheres de sopa de azeite e refogue o arroz. Cubra com água. Quando a água secar, junte a lentilha, coloque sal, cubra com água até secar. Mantenha tampada. Vamos ao ponto alto da mijadra. Cebola caramelizada. 6 cebolas em fatias finas, 500 ml de azeite. Todo o processo de caramelização leva mais ou menos 15 minutos. A cebola fica dourada
e o sabor é incrível. A mijadra é colocada na travessa intercalando as cebolas. É um excelente acompanhamento para o cordeiro. Isabel, que maravilha! Quem anotou a sua receita com certeza vai sair na vantagem e vai ter que cuidar da dieta, porque realmente a mijadra bem feita com a original receita árabe é uma coisa irresistível, especialmente quando vem com aquela cebola frita em cima, bem crocante. São coisas assim realmente para a gente deixar um diazinho especial na semana, para a gente dar aquela escapadinha e fazer uma comidinha realmente mais calórica. Agora a gente vai ouvir a Celinha Bumarum, que ela trouxe uma receita do peixe ataratu, porque nos tempos do Senhor Jesus, o peixe era uma comida assim corriqueira, era uma comida que se via em todos os lugares, porque a profissão de pescador era por ser um lugar costeiro, ali toda aquela região da Galileia e tudo mais, era um lugar de pesca, típico de pesca, né? E Pedro, que fundou a fé cristã, né, que era apóstolo do Senhor Jesus, ele era pescador, e a gente tem até a menção nas Santas Escrituras da pesca milagrosa, quando ele lançou depois de uma noite inteira tentando pescar sem pegar nenhum peixe, mas quando ele insistiu que o próprio Jesus mandou ele lançar aquela rede de novo, e ele pela fé lançou, e a rede veio abarrotada de peixe, e esse episódio é chamado nas Santas Escrituras de pesca milagrosa, né? Então, naquela época, o peixe era apreciado de várias maneiras, né? Era apreciado nas mesas mais simples, em todos os lugares. E a receita de peixe ataratur é uma receita mais elaborada, porque o gergelim é uma iguaria cara e sempre foi, o taratur é feito com a pasta à base de gergelim. E a Célia Bumarum, que é casada com Roberto Bumarum, que é um patrício aqui da colônia árabe de Niterói, que é muito exigente em tudo de alimentação, da cultura, da tradição, da conservação das receitas e tudo. A Celinha aprendeu essa receita de peixe ataratu com a mãe dela, e ela comenta, né? Essa receita com riqueza de detalhes. Para quem quiser anotar, vale a pena pegar o papel e a caneta, tá bom? Vamos lá, Celinha, conta pra gente. Atendendo o pedido da nossa amiga Gabi, eu vou dar uma receita agora de peixe ao molho de taratu. Então eu vou passar para vocês agora os ingredientes, né, como eu uso. 2 quilos de linguado ou de badejo, suco de 6 limões, pimenta árabe a gosto, mais ou menos assim umas 3 colheres de 100 ml mais ou menos de óleo, né? Eu costumo usar o óleo de girassol, um ramo de coentro, para quem gostar de coentro ou salsinha, sal a gosto, 4 cebolas grandes, cortadas em rodelas, azeite a gosto. E para o molho do taratura eu uso 4 colheres de sopa bem cheia assim de terrine, água para dar o ponto, 3 dentes de alho amassado, suco de meio limão, sal, pimenta árabe a gosto, 100 gramas, mais ou menos 150 gramas de nozes moída, e umas 10 folhinhas mais ou menos, 12, 15 de hortelã, dependendo do tamanho da folhinha do hortelã. Agora o modo de preparar. Numa vasilha de plástico, né, eu coloco a posta do peixe limpinho, limpo bem, lavo com 2 limões espremidos, esfrego bem, limpo bem, tiro aquela parte vermelha de dentro da guelra, né, limpo bem o peixe. E aí eu tempero com
enxago bem, né, naquela água corrente. E aí eu faço aquele tempero com a mistura de pimenta árabe, um pouquinho de azeite, suco de limão, coentro, para quem gostar do coentro, um pouquinho de sal. E deixo ele ali descansando mais ou menos por umas 2 horas. Coloco bastante alho, né, para dar gosto, sal, pimenta árabe, um pouquinho de coentro e deixo descansando por 2 horas ali. E aí deixo ele descansando. Passando essas 2 horas, eu disponho ele dentro de um tabuleiro grande, pego o papel laminado da parte brilhosa para o lado de dentro, coloco o peixe ali dentro, rego com um pouquinho mais de azeite, né? Aquele azeite que pode ir ao forno, que pode ser cozido. Coloco o azeite, um pouquinho mais de azeite e dobro o papel laminado para que ele possa assar bem por dentro. Então, depois de forno 180, depois de uns 20 minutos eu abro o papel laminado para que ele doure assim por cima. Passado assim uns 10 minutos, ele já está dourado por cima, eu desligo, né, o forno. E aí o molho do tarator é simples, você pode fazer enquanto ele está assando no forno. Eu pego a pasta de gergelim, né, mais ou menos... Eu não passei para você a receita da pasta de gergelim, mas a receita da pasta de gergelim é o seguinte: o molho de tarator. Eu uso 4 colheres de sopa de terrine, água para dar o ponto no terrine, 3 dentes de alho amassados, suco de meio limão, sal e pimenta árabe a gosto, umas 150 gramas de nozes moídas e umas 10 folhinhas de hortelã. Acho que já dei para vocês, né? Já dei sim, essa receita do molho de tarator. Agora, como é que a gente faz o molho de tarator? A gente pega o terrine e vai dissolvendo com a água. Vai misturando a água, né, até dar um ponto que fique um creme não muito ralo e não muito grosso. E aí você soca o dente de alho, os 3 dentes de alho bem amassadinhos e vai misturando nessa pasta. O dente de alho tem que ficar bem amassadinho para que não se perceba, né? Bem amassadinho mesmo. E vai misturando também o suco de limão, o sal, a pimenta árabe, vai experimentando e aí vai fazendo aquele creme bem lisinho mesmo. E aí quando esse creme já está pronto, não é? Pega-se o peixe que já está pronto do forno, dispõe ele dentro de uma travessa e aí eu também pego essas 4 cebolas e frito elas no azeite, aquele azeite que é próprio para ir ao fogo. Frito essas 4 cebolas também e coloco assim, não coloco em cima dele não. Eu coloco assim na beirada, essa cebola frita, eu coloco na beirada do peixe, não é? Eu enfeito assim na beirada do peixe. Pego esse molho de tarator que está pronto, jogo em cima do peixe e depois de jogar ali em cima do peixe, eu pego as nozes moídas e coloco em cima desse molho de tarator. E está pronto o peixe ao molho de tarator, que é uma delícia. E como a Gabriela falou, que ela quer trazer para a gente, não é a comida que Jesus Cristo comia. E essa comida era uma comida muito apreciada na época de Jesus, não é? Que eles sentavam todos, não é? E comiam com pão árabe, não é? E comiam essa comida. Era uma comida que Jesus apreciava muito. Com certeza, era uma comida da época de Jesus Cristo. E é muito bonito, muito interessante que a Gabriela esteja trazendo para a gente essas coisas, essa parte da Bíblia, não é? Que é a culinária que Jesus usava, principalmente quando ele sentava com os seus apóstolos, não é? Com os seus discípulos. Com certeza, essa comida árabe do peixe com molho de tarator era muito bem servida nessa ocasião. Muito obrigada, Gabriela, pela sua oportunidade de estar falando com você aqui. Esse prato que eu aprendi com a minha sogra, não é? Ela fazia muito, tá? É uma lembrança muito boa que eu tenho. Um beijo para você. Fica com Deus, querida. Tchau. Celinha, minha querida, realmente quem pegou a caneta e o papel e anotou as dicas que você deu com a sua receita pessoal de peixe a taratu vai poder conhecer um prato
típico dos tempos do Senhor Jesus. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu quero agradecer demais a Isabel Tanos Filgueiras. A receita de mijadra foi maravilhosa também, e as suas colocações, Isabel, sobre a questão da batalha dos filisteus mencionada na Bíblia, o significado da lentilha para o próprio Deus, que é uma coisa sempre oportuna para a gente estar pesquisando, conhecendo, acrescentando na nossa vida religiosa, no nosso crescimento espiritual, realmente foi ímpar. Muito obrigada mesmo. E Marlene, eu quero realmente parabenizar e te agradecer pela dica que você deu sobre a hidratação do quibe. A hidratação do trigo, né? Que gera a hidratação do quibe. Porque quem conseguiu captar isso, que se o trigo foi hidratado antes de virar quibe, antes dele virar massa, misturada com a carne, com os temperos, e passar por todo o processo de preparação antes de ser assado, o quibe fica macio, fica suave, fica hidratado e com características assim, bem gourmetizadas e bem assim apreciáveis, né? E o grande barato da cultura árabe é justamente essa peculiaridade que a gente encontra em cada família, pois cada clã tem uma forma de preparar as suas receitas, e isso é uma diversão no meio do povo árabe aqui no Brasil, e realmente não só na colônia sírio-libanesa, mas entre egípcios, entre israelenses e da colônia de uma maneira geral, porque se fala sobre temperos, uns colocam mais hortelã, outros colocam canela, outros colocam pimenta síria, e essa alquimia, essas preferências vão sendo conversadas e vão sendo uma grande distração, uma grande brincadeira e um prazer imenso. Eu quero agradecer demais ao professor Raimundo Stelling, chanceler do IFEC, pela oportunidade de abordar a cultura cristã, que é uma cultura milenar, que está em quase todas as nações do mundo, aqui no programa IFEC, a Voz da Cidadania. Quero agradecer demais ao internacionalista Tiago Saraiva. E o quadro Gabriela Nasser Comunica fica por aqui, deixando um abraço bem fraterno a todos e já preparando a pauta do próximo programa, que vem novidade por aí, vem coisa inédita e vem coisa oportuna para a gente acrescentar no nosso conhecimento dessa tão preciosa cultura cristã. Não só para evangélicos, mas para pessoas de todas as religiões, católicos, espíritas, maronitas e muitas outras religiões mais. Muito obrigada pela sua participação, sua audiência, e até muito breve.